Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e foi especulado que Ciro poderia sair do PDT e ir para o PSDB. Aí nada mais lógico do que perguntar para Tasso Gereissati, um dos nomes mais importantes do PSDB nacional e principal nome do PSDB no estado do Ceará, que é o estado de Ciro Gomes, e o Tasso tem uma boa relação com Ciro Gomes. Eu vou trazer o que ele disse sobre essa especulação e outros pontos de uma recente entrevista que ele concedeu. Também falarei da situação de Camilo Santana, senador, e Eumano de Freitas, governador lá do Ceará, e ambos podem ser caçados por conta de abuso do poder político nas eleições de 2022. Mas antes, eu quero pedir a sua ajuda. Se olhou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva. A gente passou 137 mil. Muito obrigado. Vamos agora em busca de 138. E a sua ajuda pode ser importante para isso, ativando o sininho, deixando o like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante. Compartilhe em especial com quem mora no Ceará ou não morando lá esteja interessado em saber o que pode acontecer, porque dependendo dos desdobramentos dessa situação do Eumano e do Camilo, podemos ter novas eleições no estado do Ceará. Pessoal, então vamos lá falar aqui o seguinte, começar com essa especulação em torno de Ciro Gomes sair do PDT e ir para o PSDB. Isso aqui surgiu porque o jornalista Eliomar, do jornal O Povo, escreveu um artigo intitulado o seguinte: Ciro Gomes deve ir para o PSDB? A resposta dele: sim. Eu li, alguns amigos me enviaram, falaram: William, grava um vídeo sobre isso e tal. Eu preferi não gravar na ocasião porque eu li e os argumentos são muito rasos, nenhuma evidência de que isso pudesse acontecer. Então eu não vi nenhum motivo para naquele momento gravar um vídeo a respeito. Só que aí nem ninguém tinha falado sobre, nem ninguém do PDT, nem do PSDB. Então eu falei, vou ficar atento. Se alguém falar algo sobre, eu venho aqui e gravo. E aconteceu. O Tasso Gereissati foi entrevistado no dia 10 durante evento promovido pela Associação dos Jovens Empresários do Ceará, em Fortaleza. E questionado sobre esses rumores dessa eventual ida de Ciro para o PSDB, partido de Tasso Gereissati, ele negou e disse o seguinte: não, Ciro está muito ligado ao PDT. Seria ótimo, vejam bem, mas não vejo isso. Não teve convite. Nem eu iria convidar, porque seria deselegante da minha parte. Ele está fora e não tenho conversado com ele. O Ciro está fora do Brasil nesse momento. Nós somos muito próximos, disse Tasso. Depois houve um afastamento e nos últimos tempos, do ponto de vista pessoal, voltamos a ter uma aproximação. Bom, eu vou dizer aqui, não vou citar nomes, é claro, mas eu converso com algumas pessoas próximas ao Ciro e todas me dizem que, pelo menos no momento, não está nos planos do Ciro sair do PDT e nem do PDT criar algum tipo de animosidade para forçar uma saída de Ciro Gomes. Apesar do PDT estar na base do governo Lula, o Ciro terá liberdade para fazer as críticas ao atual governo, também fazer os eventuais elogios, e para isso o Ciro está dando os 100 dias. Deu para Bolsonaro, é justo que ele dê também para o Lula. Inclusive foi divulgado que o Ciro voltará a falar sobre cenário, enfim, falar do governo no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então o Lula terá aí 120 dias sem que o Ciro manifeste a sua opinião a respeito do atual governo e também sobre outras questões mais que o Ciro tem já há um bom tempo, muitos anos, colaborado e muito com o debate tem que ser feito. Eu acho que independente se o Ciro vai ser candidato no futuro, se não vai, se o Ciro vai ficar no PDT ou não vai, Ciro Gomes é uma figura que colabora e muito com aquilo que tem que ser debatido, discutido no Brasil. Poucos políticos debatem as questões nacionais com tanta propriedade como o Ciro Gomes tem feito, e colaborado para que o Brasil não fique só nessa discussão rasa, em que muitas vezes se discute muito daquilo que não deveria ser discutido. O Ciro vai ali e fala de PPI, de política de preço, de juros altos, de educação em tempo integral, lei anti-ganância, fala dos endividados, que tem que ser feita alguma coisa para ajudá-los, reindustrialização. São pautas que eu não vejo nenhum outro político, com o espaço que o Ciro tem, debatendo. Então, independente de questão política de futuro do Ciro, eu acho que ele, no debate, ajuda muito o país. E aqui agora um ponto importante: o Tasso vai deixar claras as diferenças na pauta econômica. Disse ele, então, que o Ciro está comprometido com um tipo de pensamento econômico que é bem diferente do nosso no PSDB. Concordo com o Tasso. O Ciro já foi do PSDB, inclusive. Ajudou a fundar o partido lá no Ceará, ao lado do próprio Tasso. Mas saiu quando? Quando o FHC assume a presidência, o Ciro poderia ter ficado ali. Opa, deixa eu ficar perto aqui do poder, o Fernando Henrique do meu partido virou presidente. Não, o Ciro observa os movimentos do Fernando Henrique, traindo os princípios que levaram à fundação do PSDB, e o Ciro então se distancia e sai do partido. Porque, insisto, o Fernando Henrique traiu
daquilo que muitos lá atrás acreditavam que o PSDB colocaria em prática se chegasse ao poder. Chegou, o Ciro observou, falou, opa, não fico diante do que está acontecendo em relação ao modelo econômico. Aí o Ciro saiu depois, foi para outros partidos, sempre mantendo uma linha de coerência. Então, se ele saísse do PDT e fosse para um outro partido mais ao centro, até centro-direita, acredito que ele defenderia o mesmo pensamento econômico como ele tem defendido ao longo das últimas décadas, apesar de ter transitado aí entre alguns partidos. E na avaliação de Tasso, o momento para os tucanos, vejam bem, é de reconstrução do partido após conturbado processo eleitoral no ano passado, quando a sigla rachou durante prévias para escolher candidato a presidente. Disse então Tasso, o PSDB foi destruído por uma bomba atômica que entrou lá dentro. Agora é recomeçar, e recomeçar com gente jovem, renovação da política, da mentalidade, para esse mundo novo, para esse fim de ciclo. A bomba que ele se refere aqui é João Dória, de quem o Tasso tinha profundas divergências dentro do partido. Aí o Dória teve toda aquela questão lá das prévias, depois ele renunciou para ser candidato a presidente, depois saiu do partido, enfim. E sobre esse recomeçar com gente jovem, o Tasso está falando aqui, de uma maneira indireta, de Eduardo Leite, que na visão dele, de muitos, representa uma renovação, enfim. O Tasso criticou também Eumano de Freitas, que é o governador do Ceará, e diz que a Assembleia está cooptada e que Camilo não era petista raiz. Abre aspas para o Tasso. O governador criou, o Eumano, mais de 14 secretarias. Estamos vendo a política voltando a ser feita assim. A oposição não existe mais aqui no Ceará, é cooptada dessa maneira, dando uma secretaria, um cargo, como se fez também no Brasil e como Lula está querendo fazer. Bom, sobre o Lula aqui, ele ampliou muito o número de ministérios. Alguns eu até entendo a necessidade para melhor funcionamento, enfim. Mas outros, claramente, foi para distribuir e agradar partidos para formar tal governabilidade, que no Brasil, ao longo das últimas décadas, não tem servido para trazer melhorias concretas à vida do povo. Porque se alguém fala assim, não, William, mas é a governabilidade, tem que ter maioria. Aí eu pergunto, para quê? Porque ultimamente tem sido para se proteger de CPI, evitar impeachment, conseguir apoios para próximas eleições. Vamos pegar o próprio Lula. Aqui é só você olhar, não é? Está atacando o governo, não. É só você olhar 8 anos do Lula. Teve ampla maioria, E qual que é a reforma que ele fez que ajudou o povo? A tributária que a esquerda esperava? Tributou mais os bilionários para aliviar os mais pobres? Corrigiu as gravíssimas distorções que nós temos em que se produz alguns bilionários enquanto você mantém uma multidão, milhões de pessoas praticamente dependentes de auxílios, os mais variados. Então não teve essa reforma estrutural durante 8 anos, apesar da maioria, da governabilidade conseguida lá atrás. Igual agora, tá querendo maioria para quê? Para fazer reforma ou só para tentar ali impedir uma CPI, para se manter no poder? Vamos aguardar e ver, o governo está começando, vamos dar algum tempo aí, mas os primeiros sinais não são bons. E aqui o dirigente do PSDB no Ceará se referiu ainda ao ex-governador e hoje ministro da Educação, Camilo Santana, sobre quem disse que nunca o apoiou, mas que respeitava suas gestões à frente do Estado. Aí ele vai dizer que o Camilo não era um petista raiz e o Eumano, pelo menos por enquanto, tem se mostrado dessa forma. E vejam bem o que o Tasso vai falar aqui. Algumas coisas que nem os coronéis faziam estão sendo feitas agora. Isso é uma maneira explícita, sem nem disfarçar, como criar secretarias apenas para dar empregos ou cargos políticos. Então, Tasso foi duro aqui na crítica ao Eumano, governador lá eleito em 2022, que é do PT. E por falar em Eumano e Camilo, ambos podem ter os mandatos cassados. O Ministério Público Eleitoral do Ceará se posicionou a favor da cassação de mandato e da inelegibilidade do ministro da Educação, Camilo Santana, eleito senador em 2022. A posição foi defendida pelo Ministério Público em parecer sobre a ação na qual Camilo e o governador eleito Eumano são acusados por adversários de abuso de poder político e econômico na campanha. Na ação, os adversários dos petistas alegam que a então governadora cearense, Isolda Sela, que era vice do Camilo e atual secretária executiva do Camilo no MEC, teria atuado para angariar apoio de prefeitos a favor da candidatura dos aliados. Abre aspas aqui para o que diz, então, o procurador regional eleitoral substituto Edmac Lima Trigueiro. O governo do estado do Ceará, chefiado por Isolda, direcionou benesses aos municípios interioranos por meio da celebração de convênio e do repasse de recursos para obras de pavimentação asfáltica e de construção/reforma de prédios e equipamentos públicos com vistas a angariar de forma oblíqua o apoio dos prefeitos municipais em favor da candidatura dos investigados.
Bom, pessoal, que é o seguinte, já na pré-campanha, eu tenho muitos amigos que moram no Ceará e eu perguntava para eles o que estava acontecendo com o racha lá entre PT e PDT, né? E eles me falavam disso aqui. A coisa foi muito escancarada. Tem documentos mostrando o aumento nos repasses para algumas prefeituras que antes estavam alinhadas ao candidato do PDT ao governo, que perdeu lá, o Roberto Cláudio. E aí esses prefeitos, de uma maneira muito estranha, segundo me falaram, mudaram de posição e passaram a apoiar quem? Eumano. O Camilo, na minha opinião, né, de todo jeito era imbatível. Para mim ali ele ia vencer, a questão era saber por quanto, né, qual seria a distância dele para o segundo lugar. Mas o Eumano, ele sim começou ali meio que, né, não muito bem nas pesquisas, e aí a máquina do governo estadual, nas mãos de Isolda, né, entrou pesado, e agora a gente está vendo aqui, e vamos ver qual vai ser o desfecho disso, porque se eles forem caçados, eles, claro, têm que sair, ficam inelegíveis por 8 anos, e nós teremos novas eleições para o Senado e também governo do Ceará, porque você caça a chapa, caça o vice do Eumano e caça também os suplentes do Camilo. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu quero saber a opinião de vocês. Acham que de fato teve esse problema lá no Ceará? Vocês apoiam Ciro Gomes continuar no PDT, sair do PDT? Deixa aqui a opinião de vocês. Concordam com as críticas que o Tasso faz ao governo do Eumano? A opinião de vocês é sempre muito importante aqui no canal Politizando. E quem chegou até o final, confere se você já está inscrito no canal Cortes do Politizando. A gente criou esse canal aí há pouco mais de uma semana e está quase batendo 1000 inscritos. Se você não se inscreveu ainda, dê uma conferida. Eu vou deixar o link aqui. É o primeiro link no comentário fixo. Então, muito obrigado a todos que estão nos apoiando aqui. E também lá, ambos esses espaços lutam por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.